Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, temos compromissos pela frente. Pelo menos é o que foi assinado em Glasgow, na Inglaterra. O Brasil assinou, junto com mais 97 países, um acordo para até 2030 reduzir em 30% as emissões de carbono. Ok, é uma meta ambiciosa? Claro que é. Mas essa meta é mais ambiciosa para alguns países do que para outros? Pessoalmente, acredito que sim. Vamos entender, em primeiro lugar, da onde que sai o metano. Quais são as principais fontes desse gás que, segundo os cientistas, é um dos que mais acelera o aquecimento global. Vamos lá então, gente. Eu fiz um levantamento e as principais fontes, pelo menos aqui no Brasil, vão ser: número 1, decomposição de resíduos orgânicos. São esses lixões, depois eu volto neles, vou citar primeiro. Produção de gado, reservatório de usinas hidrelétricas, produção de combustíveis fósseis como petróleo e também circulação de veículos, movidos, claro, a energias fósseis. Bom, vamos ponto a ponto. Questão de resíduos sólidos. O que são esses resíduos sólidos para a gente? Os famosos lixões. Existia até uma meta de que em 2014 o Brasil não tivesse mais lixões a céu aberto. Isso aí foi lei na época. Mas, como a gente sabe, as leis aqui nesse país pegam ou não pegam. E essa lei não pegou. Atualmente, eu vi uns levantamentos na internet, nós temos 98 lixões na região sul, 356 no sudeste, 342 no centro-oeste, 390 no norte e 1426 na região nordeste. A fonte desses dados é a ABETRE, Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes. Ou seja, nós temos 8 anos para reduzir sensivelmente esses lixões. Senão nós vamos ter que reduzir outras coisas, como, por exemplo, o nosso rebanho bovino. O Brasil disputa a posição de maior exportador e maior produtor de carne bovina do mundo. E a flatulência dos bois e das vacas, quem não sabe o que é flatulência, vamos falar em português mais claro, os pum deles produzem o gás metano de uma maneira absurdamente intensa. Será que nós vamos ter que reduzir nosso rebanho bovino? Bom, tem outras alternativas, como por exemplo, os nossos lagos de barragens de hidrelétrica também são responsáveis por grande parte da emissão do gás metano. Seria só secar alguns lagos, né? Mas vamos lembrar o seguinte: a energia hidrelétrica hoje ainda corresponde a cerca de 70% da matriz energética do Brasil. E se nós desativarmos algumas delas, com o pífio crescimento de outras fontes geradoras que nós temos, a crise energética brasileira vai ficar cada vez pior. Outra alternativa: reduzir a produção de petróleo. Poxa, com muito esforço, com pré-sal, o Brasil se tornou o 9º maior produtor de petróleo do mundo. Se a gente reduzir, a Petrobras reduzir a extração, tudo bem, reduz a emissão do gás metano, o CH4. Mas, olha só como é que está o preço do petróleo. Será que a gente pode abrir mão disso? Por fim, se nós reduzirmos a nossa frota, que está mais ou menos em 47 milhões de veículos movidos por sistemas de combustão interna que são emissores de metano também, a gente pode resolver a situação. Ou pegar um pouco de cada. Mas qual é o problema de tudo isso? O problema é que é um acordo feito que sim, impacta diretamente
nas atividades produtivas e no padrão de vida da nossa sociedade. Existem alternativas? Claro que existem, mas vamos pensar o seguinte: reduzir a emissão de 30% do gás metano em 8 anos é sim uma missão muito ousada para o nosso país. Pessoalmente, eu espero que seja através dos lixões. Pessoalmente, eu espero também que a aceleração da substituição da frota de veículos do Brasil por eletricidade, por exemplo, seja uma solução. Mas olha só, se a gente vai substituir o petróleo pela eletricidade, significa um aumento da demanda energética, mas não pode ser de hidrelétrica, que hidrelétrica também gera. Qual a solução do Brasil para garantir que esse acordo, pela nossa parte, vai ser cumprido? E eu chamo a atenção para mais uma coisa. 3 países de porte se recusaram a assinar esse acordo. Quais são? Índia, com gigantesco rebanho bovino. Austrália, da mesma forma, um dos maiores exportadores de carne do mundo. E a China, que, além de ter seus rebanhos em grande número, também utiliza de maneira intensa a energia hidrelétrica para o seu consumo. Como sugestão, pesquise na internet aí a usina das Três Gargantas. É uma coisa colossal. Então, gente, temos um compromisso assinado de redução de emissão de gás metano. 3 dos nossos principais concorrentes de mercado não assinaram. E aí eu pergunto, o que vai acontecer com Índia, China e Austrália quando chegar lá em 2030 e o Brasil eventualmente for obrigado a reduzir seu rebanho bovino, for obrigado a reduzir a sua geração hidrelétrica, e esses países não fizerem isso e por conta disso terem energia e carne mais barata que a gente? O que significa isso em termos de empregabilidade do país? Não estou dizendo que as metas estão erradas. Sim, elas estão corretas porque é o futuro do planeta em jogo. Mas é aquela coisa. Se o teu vizinho não cumpre o acordo que todos assinaram, que todos acertaram, o acordo, ele automaticamente não vai servir para nada. A sugestão inicial que eu imagino é que, se em 2030 Austrália, China e Índia não reduzirem as suas emissões de gás metano, eles merecem receber algumas sanções comerciais dos produtos que são sensíveis a esse tipo de medida ambiental. Tomara mesmo que só a eliminação dos lixões do Brasil, que é uma coisa possível, precisa ser priorizada, mas necessita de muito investimento, tomara que isso seja suficiente para reduzir esses 30% de emissão de CH4. Eu queria ter os números, pesquisei na internet para ver qual é a proporção que cada um desses itens colabora na emissão de CH4, mas acabei não encontrando. Se alguém conhece esses dados, tem acesso a esses dados, eu agradeceria muito em recebê-los. Pode ser pelo chat do canal. Mas, gente, o desafio é grande, muito grande. E junto com isso, nós temos o também enorme desafio de fazer esse país crescer, se desenvolver. Vamos ver o que o futuro nos aguarda, né? Por hoje era isso. Agradeço a atenção de vocês. Se gostaram do conteúdo, por favor, botando like, compartilhem esse vídeo